Bom, então vamos fazer aqui mais uma aulinha de conversor AD dupla rampa. Depois fica faltando só o flash, o instantâneo ou o paralelo, né? Então esse é o conversor AD dupla rampa. Então vamos ver. Eu desenhei ele aqui em simbologia IEC, né? Ele está em simbologia IEC. Aqui os operacionais. Aqui está faltando uma referência, né? Tá, então eu tenho aqui, este circuito é um integrador, um comparador, né? O comparador ele funciona assim: se a entrada na não inversora for maior que na inversora for maior que na não inversora, eu saio 0, e se for menor que na não inversora, sai 1 aqui, né? Eu estou falando de um lógico, evidentemente esse 1 e o 0 depende dos valores que eu estou alimentando os amplificadores operacionais. Eu tenho aqui um VI de entrada, que é a tensão que eu quero fazer a conversão. Daí eu tenho uma tensão de referência, que é um VR, que eu deixo ela aqui simétrica, quer dizer, essa aqui entra positiva, essa aqui entra negativa. Uma chave controlada por um controle aqui, onde quando entra x igual a 0, a chave fica em A, e quando entra x igual a 1, a chave fica em B. Esse x igual a 1 depende desse contador div2. Div2 é um contador de dois módulos, né? De módulo 2, desculpe, que tem lá as contagens 0 e 1. Aqui eu tenho um contador de n bits, CTRN, então o módulo dele é 2 elevado a n. Né? Se for 8 aqui, vai ter 256 bits de saída. Ambos têm o trigger aqui no dinâmico, e né, então aqui é na descida. Ambos têm o trigger na descida. Né, esse aqui. Daí aqui uma porta E. Eu tenho o clock passa quando eu tenho o 1 aqui. E ele trava quando eu tenho o 0 aqui. Né? Então, o que vai acontecer? Esse aqui é um integrador. Então, o meu Vx, que é esse valor aqui, deixa eu mudar aqui a cor da tinta, vamos ver. O meu Vx, que é este valor aqui, ele vai ser o quê? Eu tenho aqui que o meu Vx vai ser o menos é menos porque ele é um integrador, está realimentado aqui, o ganho é menor. Então é menos o VI que entra aqui, né? Que é o VIN, claro. Aqui é o VIN, mas esse VIN vai ser o VI, né? Vezes o T sobre o tal, que é igual a menos VI. Quem que é o VI nesse instante? É o menos VI, vezes o T. Esse T aqui, e o tal é o meu R vezes o C. Né? O tal, a constante de tempo desse sistema é o R vezes o C. Tá? E daí o que vai acontecer? Esse Vx é a primeira curva aqui. Né? Esse Vx vai integrando numa rampa. Isso aqui é a equação de uma reta que vai crescendo para baixo. Conforme o tempo vai aumentando, ela vai ficando mais negativa. Né? Então eu vou tentar desenhar aqui o que é que a gente vai ter aqui. Né? Então eu vou ter uma coisa aqui. Então eu tenho uma rampa aqui. Essa rampa aqui é o meu Vx, tá? Que é igual a menos Vi vezes o T sobre RC. Tá? Nesse instante aqui,
o meu t vai valer o T1, tá? O período 1. E esse período 1 é o quê? Quando que esse cara vai parar de integrar para baixo? Quando esse cara contar tudo, todos os 2AN estados. Então, quando ele chegar, contar todos os 2AN estados, este cara aqui, ele vai lá pela metade da contagem, vai subir, e quando ele descer, essa descida aqui entra aqui e joga esse cara que estava em 0 para 1. Então, de 0 vai para 1, e de 1 eu coloco essa minha chave em B. Daí eu desligo aqui e ligo em B. Tá? Então ela fica durante T1 ligada aqui, e durante o meu T2 ela vai ficar ligado no -VR. Tá? Então, qual que é esse valor que ele chega aqui embaixo? Esse valor aqui, que seria o Vx mínimo, tá? Ele vai ser esse menos Vi sobre RC para um T que vale quanto? Né? Para um T que vale quanto? Isso aqui é a contagem 2AN, né? Ele tem 2AN, por exemplo, se fosse 8 bits, ele teria 2 elevado a 8, ou 256 estados, vezes quem? O período do clock, o TCK. Tá? Então aqui vezes 2 elevado a n vezes TCK. Tá? Esse é o valor que ele chega aqui. A partir desse instante, ele vai ter aqui um comportamento tipo Vx'. Já o Vx', ele depende do V0. Aqui tinha também um V0, mas o V0, aqui o V0 era igual a 0. Né? Então eu nem considerei. Aqui o V0 é este valor aqui, que é o menos Vi por RC vezes 2 elevado a n vezes TCK. E aqui, de novo, como ele é um integrador, ele tem o ganho negativo, e o que está entrando é menos VR vezes um novo T aqui, com nova contagem. Esse T vai acabar sendo esse T2, porque ele começa de novo, né? Sobre RC. Beleza? Deixando mais simples aqui, Vx' é igual a menos Vi por RC vezes 2AN 2 elevado a n vezes TCK, mais, menos com menos, mais VR vezes T por RC. Beleza? Tá. E quando é que isso vai chegar em T2? Daí então isso aqui, ó, ele começa de um valor negativo que ficou fixo, e conforme o tempo que aqui vai aumentando, ele vai ficando mais positivo. Então eu vou ter uma outra reta aqui, ó, que vai ser uma reta. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Deu certinho ali. Vai ser esse meu Vx aqui, né? E quando é que ele vai chegar? Quando ele chegar em 0 aqui, ó, enquanto ele está para baixo aqui, ele é um valor negativo. Isso aqui é Vx, ó, que é Vx, ele está aqui. Enquanto ele for um valor negativo, essa saída aqui vai estar em 1. Quando ele chegar em 0, este cara aqui vai parar de enviar o clock, e a contagem aqui vai parar. Tá? Eu vou ter uma contagem X aqui, contagem
uma contagem final x aqui, vou chamar de x. Essa contagem final x vai ficar travada aí e vai ser o resultado digital correspondente ao meu VI de entrada. Tá? Então, olha, nota bem aqui, ó, durante esse tempo, aqui, o que acontece? Vamos mudar a cor aqui para ficar mais... Tá? Durante esse VI aqui, o tempo, esse período, ele é constante. Porque ele depende de 2 a n. Tá? Ele é um período constante, vai de 0 a tudo 1 e depois para. Então esse período é constante e a inclinação dessa curva, inclinação desta curva de inclinação Vx, ela é uma função do VI. Tá? Ela depende de VI. Depende de VI. Durante esse tempo aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho uma inclinação. Ela é constante. Ela é constante por quê? Porque ela é uma função de menos VR. E VR é um valor constante. Esse é o valor que eu quero converter. VI é o valor que eu quero converter. O VR é um valor de referência. Ele é constante. Tá? E esse aqui é a minha variável. A variável que eu quero converter de analógico para digital. Então, nesse caso aqui, essa inclinação é constante. E aqui por exemplo, se a inclinação, se o VI fosse menor, essa inclinação aqui seria menor, chegaria até a um valor aqui. E aqui ela seria paralela. Isso aqui é paralelo assim. Então essa inclinação é constante e eu chegaria num x diferente aqui, ó. Aqui eu tenho um x, aqui eu tenho um x' diferente. Né? Então aqui a inclinação depende de VI e aqui é o tempo que vai depender de VI, o T2. E aqui o T2 é uma função do VI. Tá? Então, ó, a primeira rampa, o período é constante, a inclinação depende do VI. E aqui é o contrário, o período é que depende de VI e a inclinação é constante. Né? E até onde ele vai chegar? Né? Até onde ele vai chegar? Qual vai ser esse x, esse T2? Tá? O meu T2, ele é determinado para um instante, T2, ele é determinado para o instante em que o Vx' passa de coisa negativo ao zero. Então vamos colocar em que o Vx igual a zero. Então eu vou ter o quê? Aqui, menos Vi por R vezes C vezes 2ANT CK mais VRT por RC igual a zero. Então este T aqui vai ser o T2 para esta condição. Tá? Então vamos isolar isso aqui. Fica VR vezes T por R vezes C. Vou passar esse valor aqui que é negativo para cá. Por outro lado, fica VI sobre R vezes C vezes 2AN TCK. Tá? De cara dá para ver que isso aqui morre. Esse VR vem para baixo aqui. Esse meu T, que vale o meu T2 para esse caso, ele vai ficar valendo VI por VR, tá? Vezes 2AN TCK. Tá? Se você quiser, pode colocar aqui módulo disso. Tá? Porque pode confundir. Aqui eu entro negativo. Esse negativo com esse negativo, ó,
um matou o outro, ficou positivo. Mas se você se confundir, você chega aqui e diz que é módulo, acabou. É um período de tempo, sempre é uma coisa positiva, né? O período aqui é positivo, 2 elevado a n, o n sempre é um inteiro 0 ou maior que zero, então tudo isso aqui vai ser positivo, beleza? Então este aqui é o T2, beleza? Que é o T2. E a contagem, como que eu sei a contagem? Contagem X. Essa contagem X. Como que eu posso calcular? Essa contagem X, o X simplesmente vai ser o T2 dividido pelo período de clock, tá? Que é igual o VI por VR vezes 2AN vezes o tempo de clock, tudo isso divididos pelo tempo de clock, tá? Morre, a contagem é igual a VI, aqui é I, né? Lembrando, por VR vezes 2 elevado a N. Tá? E essa é a equação aqui da minha contagem, tá? Obviamente essa equação fala um monte de coisa. A contagem depende do valor de VI. Quanto maior VI, maior vai ser o valor da contagem. Depende do número de bits, que é o N, e depende do VR, mas principalmente dessa relação entre VI e VR. Ele tem que ter uma relação interessante para a gente conseguir calibrar esse circuito, né? E como que deveria ser esta relação? Vamos trocar de cor aqui mais uma vez. Tá. Por exemplo, qual a relação ideal de VI por VR para melhor performance? Tá? Qual que é? Tá? O que vai acontecer é o seguinte: o VI, esse valor aqui, o VI por VR vezes 2AN, ele deve ser menor do que 1, tá? Quer dizer, menor do que 2 elevado a n, tá? Esse valor, o VI menos VR vezes 2AN, deve ser menor do que 2AN, quer dizer, o VI sobre VR é menor do que 1, né? 2AN, porque se você ultrapassar 2AN, você começa a contar de novo. Ele vai chegar no 1 e vai pular para o 0. E deve ser maior do que o estado anterior ao 2AN, que é 2 elevado a n menos um estado. Então, essa relação deve ser tal que o maior valor de VI caia entre o 0 e o 1, deixa eu ver, 3, 6, 9, 1 e 1. Tá? Ele tem que ser maior que este e menor que esse. Se for maior que esse, ele volta para o 0 de novo. Se for menor que esse, eu não estou aproveitando toda a faixa de contagem para fazer uma conversão ideal. Então, se você fizer essa conta, você vai chegar na seguinte conclusão: esse VI, que é o VI máximo,
tá? Esse VI que é o VI máximo, em relação ao VR, ele deve ser menor do que 1, tá? Esses dois AN aqui vão cortar tudo, né? E daí você faz a conta aqui. E ele deve ser maior que o 1 menos 1 sobre 2AN. Beleza? Um exemplo aqui que a gente poderia dar é um exemplo aí de 8 bits, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui por exemplo, vamos passar para a próxima aqui. Vamos pegar um exemplo aqui de 8 bits. 8 bits, isso implica que n é igual a 8, né? E vamos pegar também um valor de V máximo de 5 volts, tá? Então eu quero converter uma faixa de 0 a 5 volts em 8 bits, tá? Dá até para vocês fazerem aquelas contas que a gente fez para todos os outros lá, né? Então 5 volts divididos por 8 dá aqui, 5 volts divididos por 8. Desculpa, eu peguei 8 bits, não. Vamos simplificar isso. 3 bits e aqui fica 2 elevado a 3, vai dar 8 estados. Senão não vai caber. Então 5 por 8 estados, eu vou ter 8 faixas de 0,625 volts. Beleza? Então o meu VI máximo por VR, ele tem que ser, como que é aqui, menor que 1 e maior que 1 menos 1 sobre 2 elevado a, nesse caso, n é 3, né? Então, desculpa, aqui é 3 bits. 3 bits. Vamos consertar aqui. 1 sobre 2 elevado a 3, que vai dar 1 menos 1 divididos por 2 elevado a 3 dá 0,875. Então aqui 0,875, se eu não errei na conta, VI máximo por VR e 1, né? Então e daqui a gente tira aqui VI máximo, ele tem que ser menor do que 1 vezes VR, menor que VR, e VI máximo tem que ser maior que 0,875 VR. Tá? Então vamos supor que VR seja igual a 5 volts, né? E 5 volts seja o maior lá. Então, o VI máximo tem que ser maior que 5 vezes isso aqui, que vai dar 4,375 e menor que 5,0 volts.
beleza? Então aqui a gente pode fazer até uma graduação aqui, né? Vamos pegar aqui. Tá? Então, aqui eu vou ter 0, 0, 0 entre 0 volts e 0,625. Depois eu tenho aqui 1,25. Opa. Aqui 1,875, porque ele vai com passos de 0,6, né? Mais 0,625, dá 2,5 aqui, cadê? 2,5, 3,125, 3,75, 4,375 e só para fechar 5 volts. 5 volts. Então ele vai ser zero se eu entrar daqui até aqui. Passou de 0,625 até 1,25 vai ser 001. Tá? Aqui ele vai ser 010, 011, 100, 101, 110 e aqui acaba, né? 111. Então ele tem que ser tá. Então você vê, ó, de 0 até esse valor ele é este 000, tá? E deste valor até o 5 ele é o, né? Esse cara aqui. Então esse aqui é a curvinha, o ideal, né? Que eu tenho que ter. Na verdade aqui a gente podia descontar um degrauzinho, né? É só fazer essa conta aqui. Depois vocês vão, eu vou pedir para vocês simularem isso e vocês fazem lá o arredondamento necessário. Beleza? Então este aqui é o conversor dupla rampa, né? Porque ele tem obviamente essas duas rampas aí e todas as equações necessárias estão aí, né? Depois eu passo o exercício para vocês. Até o próximo.